Alô, meus amigos do canal Wellington Campos, tudo bem? O Wellington Campos FC, tudo bem com você? Tem um monte de gente que gosta dessa frase aí. E trazendo essa fera aqui mais uma vez comigo, o nome dele é Gabriel Andreso. E vamos falar mais do Vasco. Ele tem notícia boa, né, para o torcedor do Vasco. Aliás, você que vai comentar se é uma boa notícia ou não. Quero trazer também Felipe Coutinho, que ajudou o Vasco no Clássico. Você gostou do Clássico? Gostei, grande clássico, Wellington. Um abraço a você, aos amigos do canal. Foi um belo clássico dos milhões que tivemos nesse domingo, uma partida bem movimentada. E, bom, pro Vasco, acho que a gente até falou isso na transmissão. Não, segura aí, não conta tudo não. Senão, porque antes eu tenho que pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, confere aí a sua inscrição. Tá passando tudo aqui, ó, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. E o joinha é para o YouTube entender que os vídeos são legais e aí ele recomenda para mais gente também. Vou bater papo com essa fera aqui que sabe tudo de Vasco e a gente vai falar também da preparação aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Tá falado? Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Deixa eu trazer meu amigo Gabriel Andreso, né, com quem eu tenho o prazer de trabalhar. E eu fiz com você igual os apresentadores de televisão, te interrompi. Não, mas tá bom, tá certo. Tem que valorizar também, né? Porque senão o cara não vê o vídeo. Tá certo. E a galera do YouTube tem que gerar a minutagem também, não é? Tem. Tem o like, tem os compartilhamentos, tem os comentários, mas tem o tempo também de vídeo observado por cada um em média. Geralmente eu vejo muitos vídeos no YouTube, até para aprender a fazer, e muita gente fala assim, fique nesse vídeo até o final. Então por isso que a gente não faz vídeo longo, nossos vídeos têm uma faixa aí de 10, 12, 13, 15 minutos, a não ser uma coisa muito especial, porque para não encher a paciência do cara. Tá certo, é verdade. Pra gente também não ficar pegando muito no pé do pessoal. Mas enfim, ontem tivemos neste domingo, né? Depende da hora que o pessoal estiver assistindo, mas domingo 15 tivemos um belo clássico dos milhões. Pro Vasco talvez tenha sido o melhor resultado do que pro Flamengo, pelos contextos todos, enfim. O Flamengo, eu não acredito que haja favoritismo em clássico, mas o Flamengo saiu na frente, parecia que ia sair com a vitória, mas o Vasco conseguiu empatar e com o gol do Coutinho, então teve também esse sabor especial. Vasco segue com uma sequência invicta no Brasileirão, chegando a 6 jogos, e continua ali na zona de Sul-Americana, primeira metade da tabela, enfim. Então, naturalmente, acaba sendo um bom resultado, até pela discrepância dos elencos, mas a verdade é que realmente a torcida Cruz Maltina ontem se permitiu fazer a festa. Seria muito maior se ganhasse, mas o empate não ficou ruim. E eu torcendo para o Gerson do Flamengo jogar o que ele joga no Fla na seleção brasileira. Pois é, não poderia ser. Ontem, mais uma vez, ou nesse domingo, fez um belo jogo, fez inclusive o gol e jogou o segundo tempo machucado. Faz o gol, inclusive, com dores, né? Porque no primeiro tempo toma uma pancada do Lucas Piton, parecia que ele ia sair, acabou ficando até o final, mas foi realmente um jogador muito importante. E o Coutinho, que entrou muito bem no jogo e fez o seu gol também. Olha, deixa eu trazer uma notícia do Flamengo aqui, porque o Fla anunciou nesta tarde que mais um jogador vai passar por cirurgia. Luiz Araújo, que saiu no jogo, né, do Flamengo com o Vasco da Gama. Gente, sabe o que ele teve? Segundo a informação do departamento médico do Flamengo, fratura da cartilagem do joelho direito, 2 meses no estaleiro, está fora dos jogos do Fla na Libertadores contra o Peñarol, está fora do Fla contra o Corinthians na Copa do Brasil. E se junta ao Everton Cebolinha, Pedro Matias Vinha e Michael, que fase. Tá complicado, tá difícil a situação do Flamengo nesse sentido de lesão. Muitos jogadores machucados, o Luiz Araújo agora passa a ser mais um. É uma artroscopia, poderia ser até uma coisa muito pior, mas volta ainda essa temporada. Em todo caso, é uma baixa importante, mais uma que tem o Flamengo, mediante as últimas lesões. E chamou a atenção que o Luiz Araújo saiu nesse domingo ainda muito cedo no jogo, né? No primeiro tempo. Primeiro tempo, com menos de 20 minutos, ele saiu, acabou substituído pelo Arrascaeta, que estava no banco para ser poupado, mas ainda teve que entrar. E depois foi substituído também o de Arrascaeta. Deixa eu trazer o Felipe Coutinho, porque ele passou pela zona mista,
falou com os jornalistas, estava muito feliz em voltar a fazer gol no Maracanã, né? Porque, te confesso, sem dúvida, devia estar ansioso o Felipe Coutinho, ele vai contar isso pra gente. Não, estou muito feliz, a felicidade é enorme. Como eu falei lá no campo, estava ansioso por esse momento e eu queria muito estar em campo nesse último mês onde eu tive lesionado. Mas agora já passou, estou de volta com o time e muito feliz hoje ter marcado meu primeiro gol num clássico como esse. Jogando aqui no Maracanã, com minha família toda presente, então saio daqui muito contente. Coutinho, você ficou esse tempo fora, afastado, já retornou fazendo gol no clássico. Eu gostaria que você destacasse um pouco do seu sentimento de voltar e fazer o gol, sentir esse apoio da torcida. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como eu falei, sentimento de alegria, felicidade, o apoio da torcida, o carinho da torcida eu recebi desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nas minhas férias, e esse apoio é muito importante sempre, então eu só tenho a agradecer. E hoje estou muito feliz de estar de volta, principalmente de estar voltando a jogar. A gente que joga futebol e às vezes passa por algumas lesões, a gente sabe quanto é difícil isso, mas hoje vale destacar a felicidade, a alegria de estar de volta nos campos. A gente queria falar um pouco da tua comemoração ali também, uma pequena provocação que teve. Não teve programação, não teve provocação nenhuma. Eu só queria comemorar com a minha torcida, com a nossa torcida do Vasco, que fez uma festa maravilhosa. Eu, quando estava ali no banco, a gente olhava, eles estavam apoiando o tempo todo, então foi maravilhoso marcar ali diante da nossa torcida. Felipe, de repente você já até falou, mas eu vem para cá, não consegui ouvir. O que representa para você por esse período de inatividade? Teve lesão, teve Covid, você estava para entrar, o time leva um gol e aí você entra e consegue fazer esse gol de empate. Acredito que significa muita coisa diante de todo esse contexto do teu retorno. Sim, significa muito para mim, né? Pro time também. A gente vinha fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol, então era importante a gente não sair perdendo hoje, pontuar. Mas como você falou, eu voltei, tive alguns jogos, não consegui performar tão bem, eu sou o primeiro a me cobrar, então eu estava ansioso por esse momento de marcar meu primeiro gol nessa volta. E esse período machucado também, por algumas vezes eu queria voltar antes. Eu tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas graças a Deus hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol hoje. É importante até para esclarecer, porque óbvio que é um consenso, né, entre vocês jogadores, no caso, comissão técnica. Vocês chegaram ao consenso de que o melhor momento para voltar é esse, não, por exemplo, na quarta-feira. Sim, na verdade eu queria muito ter voltado até antes de quarta-feira. A gente fez um trabalho muito intenso para poder, de fisioterapia, de tudo, para poder voltar antes. Eu voltei a treinar antes, mas infelizmente não deu para voltar antes do tempo necessário. Então eles fizeram o correto. No último jogo eu insisti pra caramba para ir com o grupo, mas eu tenho certeza que foi correto e tudo tem seu tempo. Hoje eu voltei e estou muito feliz de marcar mais uma vez com a camisa do Vasco num jogo como esse. Nessa batida aí do Felipe Coutinho, deixa eu trazer também o Rafael Paiva, porque o Rafael, na coletiva, falou da importância do jogador, um jogador badalado como ele. Muita gente acha que o cara fica feliz como uma expressão criada pelo Ronaldo Castro, chinelinho, né? Ah, sim, é verdade. O jogador não gosta disso. Não. O jogador que tá lá pra jogar pra valer e não pra ficar chupando sangue, o cara quer jogar, né? E muita gente acusou, ou muita gente não, mas algumas pessoas falaram, tá vendo? Coutinho voltou pro Vasco pra ficar no banco, pra ficar quietinho, sabe? E não é nada disso. Ele, mais do que nunca, é claro que ele já tem os seus 32 anos, passou por problemas físicos, mas acho que mais do que ninguém, ele queria voltar ao Vasco e passou por esses problemas, mas voltou e já entrou no jogo mostrando a que tinha vindo, mostrando o que queria. A estrela, né? Claro, não só a estrela, quer dizer,
a jogada muito bonita do Ryan no lance do gol, mas ele desde os primeiros toques na bola já deu uma dinâmica diferente ao time, mostrava uma vontade muito grande de jogar e de brigar pela bola, um Coutinho até mais combativo daquilo que a gente estava acostumado a ver até jogando na Europa, e realmente chega a um momento muito especial. E em cima do que você está falando, que o Ryan começa a jogada, porque o Léo Pereira foi dar de letra lá na ponta esquerda. Perdeu a bola, não me recordo agora para quem, né? Acho que Paulo Henrique, alguém do meio campo. A bola foi enfiada por Ryan virou lá no Emerson, o Emerson cruzou, o Puma ajeitou, foi felicíssimo no passe, e lá estava a cabeça do Coutinho. Pois é, inclusive isso é um detalhe em relação ao Paiva, que nós vamos trazer também, que tem conseguido mexer no time de maneira importante para que a equipe reaja. O Vasco chegou nesse domingo ao seu 10º jogo consecutivo fazendo gols. E em 7 desses jogos o Vasco saiu atrás. O Vasco tomou o primeiro gol, mas conseguiu empatar ou virar. Nem sempre ganhou, como foi, por exemplo, o caso do jogo do Bragantino. Tomou 1-0, virou, depois tomou um empate. Mas conseguiu ótimos resultados. Contra o Criciúma também. Contra o Criciúma também fora de casa. Tomou 1-0 logo cedo, virou ainda na primeira etapa, depois já no finalzinho tomou o 2-2. Mas conseguiu realmente uma sequência positiva, como tem nesse momento, e muito disso se deve também às mexidas que o Paiva fez, quer dizer, nisso que a gente falou. Jogadas de Ryan, Emerson, Puma e Coutinho, todos entraram no segundo tempo. E é importante você ter o elenco. Se você não tiver o elenco, não adianta nada, né? Eu até brinco com o pessoal, e nem prancha dizer, não tem como fazer omelete sem ovo. Então, futebol, se não tiver qualidade, não adianta, você não vai conseguir fazer time de futebol. Agora, também é importante a gente dizer que não vale só para o Vasco, não, para todos os times. A atenção é do primeiro minuto até o apito final. Não podemos esquecer que agora tem acréscimo. Isso valeu para o Fluminense. Ganhava de 1-0, 3 pontos preciosos, fora de casa, jogo difícil lá em Caxias. E aí, em 2 minutos, tomou 2 gols e deu no que deu. Bem, você trouxe na Super Rádio Tupi uma informação importante, que é sobre um atacante que está emprestado e o Vasco vai comprar. Vai comprar por conta de uma cláusula contratual. Nós estamos falando do David, jogador que está nesse momento emprestado ao Vasco pelo Internacional, empréstimo válido até dezembro deste ano, até o último dia do ano, 31 de dezembro. Só que o contrato prevê que se o David jogasse 60% das partidas do Vasco na temporada, o Vasco teria que ativar a cláusula de compra. Ou seja, teria que pagar ao fim do vínculo um valor que no caso é de 17 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo. E por que já ativou essa cláusula? Porque o David chegou nesse domingo a 38 partidas. Mesmo que o Vasco chegue às finais da Copa do Brasil, se ele fizer o máximo de jogos possível na temporada, esse número vai ser de 61 partidas. E 60% de 61 é 37. Basta você fazer a conta aí. Você pega na calculadora, você vai chegar. É 37 uns quebrados. Se você faz 38 jogos, você ultrapassa aquilo que o Vasco pode fazer. Se o David não fizer mais nenhum jogo daqui em diante, ele vai ter no mínimo 60% dos jogos do Vasco disputados nesse ano. Claro que agora tem muito mais, ele raramente ficou de fora, mas mesmo que ele não jogue mais, ele já vai ter batido essa meta. Então o Vasco tem que comprá-lo, tem que pagar 17 milhões de reais ao Inter no final do ano e, obviamente, apresentar a ele um novo contrato, esse em definitivo. Ele que está emprestado ainda tem seus direitos econômicos ligados ao Inter, mas esse foi um acordo celebrado no contrato assinado no começo do ano, quando ele ainda estava vindo do São Paulo, também emprestado pelo Inter. Muita gente acha que ele é gaúcho, não, ele é capixaba e é torcedor do Vasco da Gama. Ele revelou isso na apresentação, ele, a família toda, estava realizando um sonho. Começou contestado, e agora ele tem sido muito útil ao Vasco. E até com essa cláusula aí, eu acho que é uma boa compra. E recentemente até recebeu uma proposta do exterior. Se a ideia é comprar, valorizar e vender, acho que o caminho é esse. E na verdade acho que mais além da valorização, ídolo, ele vem sendo útil à equipe, né? É um jogador que taticamente vem sendo importante, não é de fazer muitos gols, mas nunca foi também um artilheiro espetacular, talvez um pouco na época do Vitória, quando ele começou a carreira dele.
ele tenha surgido fazendo muitos gols, mas nesse time do Vasco e em outros também ele adota uma postura de buscar o jogo de trás, puxar contra-ataques, é um jogador que atua pela beirada esquerda do campo. Então nem sempre encontra-se em condição de fazer gols. Mas é um jogador que vem sendo muito útil e vem provando isso ao longo da temporada e agora vai ser jogador do Vasco em definitivo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Muito bem. Vem cá, a gente tem falado sobre a possibilidade do Vasco jogar no Maracanã com o Atlético nas semifinais. Ainda não tem data o sorteio, gente. A expectativa até era que nesta segunda-feira confirmasse para a quarta, depois de amanhã. Até o momento que nós estamos preparando esse vídeo, não tem essa confirmação. Diria os antigos, em que pé está essa situação? Está em 2 pés, só que um depende do outro. É o seguinte, os dois juntos, um vai depender do outro para sustentar. Tem que firmar os 2 pés primeiro. Primeiro pé é o seguinte, o mando de campo. Se o primeiro jogo indicar mando de campo para o Vasco, no Rio de Janeiro, obviamente, se for o jogo de ida, o Vasco deve tentar o Maracanã por conta da renda, por conta da expectativa. Naturalmente é um jogo que vai abrigar um grande público, bem mais do que as 20 mil pessoas que cabem em São Januário. No Maracanã você teria... E que nunca dá 20 mil também. Pois é, dá Vende 18. Tudo, dá 17 e tanto, dá 18. Então no Maracanã você tem pelo menos o triplo disso. Um jogo de Maracanã cheio você tem 60 mil pessoas. Ontem deu 59.463, público presente 63.830. Então, você podendo ter um público desse numa semifinal de Copa do Brasil e com a renda, obviamente o Vasco arrecada pelo menos o dobro do que arrecadaria se o jogo fosse em São Januário. Pelo menos é uma proporção. Mas isso se for o primeiro jogo. Se for o segundo, aí o Vasco deve mandar o jogo em São Januário no sentido de tentar pressionar o Atlético também, utilizar o fator casa, território hostil, aquela coisa toda, e o Vasco... Como o Atlético vai utilizar na arena, lá em BH. Naturalmente. E o Vasco não perde em São Januário, se eu não me engano, 12 partidas, então isso é um número importante. Agora, isso, repito, se o mando indicar o jogo de ida para o Vasco. Ainda que isso aconteça, o Vasco, aí é o segundo pé, o Vasco tem que entrar em concordância com o consórcio do Maracanã, liderado por Flamengo e Fluminense, que a gente sabe que não tem uma relação lá muito espetacular, teve a licitação agora que estiverem lados opostos, então, e ainda vai ter semifinal de Libertadores depois disso, né? Então, as datas não chocam, mas se Flamengo e Fluminense passarem, jogam as semifinais e naturalmente vão utilizar o Maracanã, cada um numa semi, então pode ser que criem um caso, mas tudo isso realmente depende de uma série de questões políticas, de governança, como a gente fala. É isso aí. Quero o seu comentário. Você quer fazer esse Galo e Vasco e Galo no Maracanã ou em São Januário? É uma boa comprar o David? O que você acha? Seu comentário é importante. Gente, não esqueça de deixar o nome da sua cidade, o nome do seu bairro. Quero mandar aqui uns abraços para o Edinel Souza, Joaquim Santos, o meu xará Wellington lá em Linhares, no Espírito Santo, meu amigo Noel em Vicente Carvalho, aqui no Rio, o Mário Jorge, o Sebastião Souza, Moisés Ribeiro, Adalgisa Nogueira, o Paulo César lá em Bom Jesus de Itabapuã, está sempre participando com a gente, o Avelino, o André Luiz Ramos, o Edson Nunes, o W. Bezerra Martins, Imperatriz, no Maranhão, o Bob Russell, em Crato, no Ceará, o Oswaldir, em Vila Isabel, o Jorge Lopes, o Alexandro, engenheiro pedreira, em Japeri, recebendo o nosso abraço. Eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, passando tudo aqui embaixo. Eu peço também para você dar aquele joinha, fortalecer o nosso trabalho por aqui. Meu ídolo, como sempre. Eu que agradeço pela participação aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Um abraço a todos, deixem o like, ouçam o ídolo e sigam a gente, continuem acompanhando aqui as notícias do Vasco e de todos os clubes na Super Rádio Tupi. Sempre bom estar aqui com você. Maravilha, esse é fera, esse é craque. Tamo juntos. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso e o Wellington Campos.